Vamos fazer a prece para a gente dar início à reunião dessa manhã? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Nós temos um comunicado que chegou o livro do clube. As pessoas que são sócias do Clube do Livro, por favor, podem retirar depois ali na biblioteca. E hoje chegou uma pessoa aqui, muito inspirada, né? Chegou aí de manhã e falou assim: hoje eu estou muito inspirado, eu quero fazer a palestra, né? Nada mais, nada menos que Dona Helena Vitiol. Que prazer ter ela aqui de novo. Pedindo para trabalhar. Tá ligado, né? Deixa eu pôr ele onde eu não tem perigo de mexer. Bom dia, meus amigos. Amigos, irmãos, somos filhos de Deus. E nós sabemos do fundo da nossa alma que Jesus disse certa vez que a felicidade completa não existe no planeta Terra, mas existem momentos felizes, e este é o nosso momento feliz. Desejo para todos que seja tão feliz quanto é para mim saber que temos uma reunião espiritual com a presença desses queridos amigos que velam por nós. Eu vou falar hoje, meus amigos, eu sei que eu vou mexer em alguns corações, mas é necessário que se fale, como tivemos ontem lá no nosso Centro Espírita Cristão, o senhor Romário, que fez uma palestra, o que causa em nosso corpo os nossos vícios. Dentre eles, o cigarro, a bebida, a droga, o que causam no nosso organismo e às vezes até, se não cuidarmos desse corpo,
partiremos antes da hora, como suicidas. Então, todo cuidado é pouco. Coincidência ou não, eu terminei de ler um livro essa semana, que nós ganhamos aqui no Bezerra. O livro se chama Copos de Cristal. Até eu conversando com uma pessoa, falei, o livro é lindo, chama Copos de Cristal. Ai, que delícia para beber em copos de cristal. Olha só, pelo título do livro. Iniciando, vou falar sobre o livro, mas antes eu vou contar um fato real para vocês, que aconteceu comigo. Eu morava ali, na Salvador de Toledo, e saí de casa para ir até o hospital. Quando chego no meio da calçada, um senhor embriagado, caído ali na calçada. Nisso eu parei, porque nós estudamos que o alcoólatra, o viciado, ele não está sozinho. Espíritos desencarnados estão usufruindo da bebida, da droga, do cigarro, que ele emana pelos seus poros, pela sua respiração. Nisso chegou uma senhora, uma mãe com 2 filhos adolescentes. Aí ficamos ali olhando e eu falei assim pros meninos, falei, vocês sabem como começou isso? Eles falaram, não. Como começou? Falei, com as brincadeiras, com as batidinhas, com as trocas de bebida e a droga, porque é uma droga, o álcool, foi se infiltrando no organismo, vai se infiltrando no organismo e para tirar não é fácil. E muitas vezes parte deste planeta que veio com tantas predisposições para se enriquecer espiritualmente e chega aqui, por um vício, perde uma existência. Parte para o espaço como um suicida. Pois bem, falando do livro que eu li, o personagem do livro chama-se Francisco. Só que o apelido que puseram nele, como bêbado que ele era Chico Pira. Ninguém o conhecia pelo seu nome de Francisco, Chico Pira. Esse Chico Pira era um excelente trabalhador na firma em que ele trabalhava. Ele era um excelente marido, carinhoso, respeitador da sua esposa, pai excelente, amigo excelente, uma pessoa com todas as virtudes, só que era alcoólatra. Como começou Chico Pira? Vejam bem, meus amigos. Nas festas familiares, os tios, os familiares bebendo caipirinha, bebendo cerveja, e Chico Pira, menininho, nenezinho, molhavam a chupeta dele na bebida. Isso eu já sabia de fonte limpa, de realidade, de ouvir de pessoas que a família faz isso com os nenezinhos. E, naturalmente, que essa bebida que ele sorvia pela chupeta foi infiltrando no organismo dele, foi contaminando o organismo dele. E aos 4 anos, fizeram uma festa na casa dele e ele bebeu como um adulto escondido dos pais. Bebeu e ele desapareceu. Ninguém encontrava ele. Procuraram, até que o encontraram lá num canto, caído, em coma alcoólico. Foi levado ao hospital
e ali se recuperou. Isso com 4 anos de idade. Porque o exemplo que ele via na família era a bebida. Era a pinga, era a caipirinha, era a cerveja, e ele via tudo isso nos familiares dele, desde pequenininho. Aos 14 anos, ele tornou-se alcoólatra para valer, como ele diz no livro. E bom homem, tudo bem, e a família dele, os filhos, ótimos filhos, 2 filhos, 1 filha. A esposa espírita frequentava a casa espírita e a mãe dele também. Junto, frequentavam nas aulas que ajudam o comportamento dos familiares, como lidar com o alcoólatra. Sogra e esposa iam à casa espírita e iam às reuniões do AA. E as 2 convidavam Chico Pira. Convidavam. Ele, apesar de alcoólatra, sempre se manteve calmo, educado, nunca maltratou sua esposa, seus filhos, e ele sempre dizia que não. Não é minha hora, ele dizia. Foi passando o tempo, as 2 sempre convidando, até que, achei tão interessante, gente, se vocês tiverem oportunidade de ler esse livro, leia. Chama Copo de Cristal. Eu terminei de lê-lo ontem. Por quê? Ali no livro, eles dão os momentos que o alcoólatra vive. O momento calmo, momento bom, não assumindo o alcoolismo, nunca acha que ele é alcoólatra. Ele bebe porque gosta. Dá para entender essa? Eu não sou alcoólatra, eu bebo porque gosto. Tá bom. E tem os nomes ali, no livro, eu não me lembro agora, eu só lembro do último, que ele torna-se leão. E sempre que a mãe e a esposa convidava, até que ele começou a ser agressivo. A primeira coisa que começa é a agressividade. Convidavam, um dia ele falou assim, vocês vão parar de falar nisso ou não vão? Eu já enjoei de ouvir vocês falarem. Não falem mais para mim, falem para quem vocês quiserem. As 2 caladas. Chico Pira chegava em casa embriagado, calmo, jantava e ia deitar. Dormia. As mais das vezes, dormia no sofá. Não partilhava o leito com a esposa. E foi levando essa vida de alcoólatra, saía do trabalho, parava num bar, um quarteirão em frente à casa dele. Ali ele já sentava no banquinho e falava, encha meu copo. Só que, voltando ao ensinamento da nossa doutrina, 2 espíritos ficavam na calçada esperando Chico Pira chegar. Quando Chico Pira chegava, eles se aproximavam, abraçavam, e Chico sentava no banquinho e eles ficavam um de cada lado, jogando a ideia, beba, é gostoso, beba. Por quê? Porque eles foram alcoólatras aqui na Terra e partiram para a espiritualidade como suicidas, e levando essa bagagem horrível de ter sido alcoólatra, ter judiado do seu corpo, que foi presente de Deus para viver o presente de hoje. E esses 2 não conseguiram chegar
em um lugar melhor na espiritualidade. Então, aonde eles ficam? Partilhando conosco o planeta Terra. Eles não se desligam do planeta Terra. Um dos pontos. Por quê? Porque não acreditavam na espiritualidade. Acreditavam que morreu. E outro dia, eu lendo um outro livro, o escritor diz assim: que ideia boa daquele que pensa que morreu, acabou. Então vou aproveitar a vida. Vou beber o quanto eu quero, vou me drogar o quanto eu quero, vou fumar o quanto eu quero, porque morreu, acabou, eu tenho que aproveitar essa vida. Olha, meus amigos, que maneira de aproveitar a vida, se intoxicando de vícios. E qual é a surpresa dele quando o corpo vai para o túmulo e ele sai e continua andando aí pelos bares, pelas festas, pelas ruas, naqueles fracos de ideia que não tem uma religião, fica jogando o pensamento dele, vai no bar, é gostoso. E parece que a pessoa não ouve, mas ouve. Eles soprarem no ouvido as ideias negativas. E assim aconteceu com Chico Pira. E ele foi galgando os degraus perigosos até que um dia ele chegou embriagado e na sala dele um retrato dele abraçado à esposa e aos filhos. Ele pegou o retrato, pisou naquele retrato, quebrou as coisas da sala. Quando começa a agressividade, quebrou tudo, subiu para o quarto. A esposa e os filhos tinham saído. Quando chegaram em casa, viram aquele horror na sala. E ele lá isolado. Porque é interessante a gente ver isso, viu, meus amigos, na vida real. Os pais contarem quando os filhos começam a se isolar da família. Já não participa mais da mesa de jantar, de almoço, já não quer mais participar das festas que os pais vão, vai se isolando. Por quê? Porque já está se infiltrando nele ideias negativas, de espíritos infelizes. Até que ele se entrega às drogas, se entrega à bebida, se entrega aos... O que está acontecendo com tudo isto? O fígado é um órgão nobre no nosso corpo. E ele é afetado por todos esses vícios. As gastrites, as úlceras do estômago. Por quê? Pelos vícios. Os infartos no coração, os órgãos nobres do nosso corpo, meus amigos. Nobres, que nós devemos respeitar esses órgãos, porque compõem o nosso corpo. Chico Pira começou a ficar doente. Doente, não sei o que eu tenho, hoje eu estou passando mal. E a esposa, maravilhosa esposa, acarinhava ele e dizia: deixa a bebida, deixa o vício, aí você melhora. Nada. Até que, na firma que ele trabalhava, chegaram até ele e disseram: olha, Chico, não dá mais. Você não é mais aquele encarregado que cumpria tão bem as suas tarefas. Ele já, antes do dono falar, ele falou: está querendo me despedir? Pois eu me despeço. Não esperou o patrão falar: você está despedido. O senhor vai falar isso? Então falo eu. Estou despedido. E acabou.
Chegou ao bar, bebeu. Para quê? Para sufocar as mágoas dele. Que ele não sabia como trabalhar com as mágoas dele. Então ele se enchia de droga, de bebida, de cigarro. Nisso tinha um muro. Para chegar na casa dele, tinha um muro. E ele vinha se encostando no muro para não cair no chão. E alguém abriu um buraco naquele muro, que ele não sabia como que era. Ele cai nesse buraco. E o pé dele ficou para fora. Chegou a noite. Cadê esse papai? Cadê esse marido? Procuraram por tudo. Foram para os bares. Nada encontraram. Um dos filhos saiu na direção desse bar e conheceu o sapato. O pé dele estava para fora do buraco. Conheceu pelo sapato. Retiraram o pai dali, levaram para o hospital em coma alcoólico. Chico Pira ficou internado, foi medicado, foi orientado e melhorou. Voltou para casa. Passou 2 meses sem beber. Aí, não aguentou. Sabe a história do primeiro gole? É só um golinho. É o primeiro gole que começa com tudo. Do primeiro gole vem o segundo, o terceiro, vem o copo inteiro, vem a garrafa inteira. E a pessoa não se domina mais. Nisso, lá no hospital, Chico Pira conheceu um senhor. Vários dependentes estavam ali e ele conheceu um senhor vivo. E esse senhor começou a contar para ele a vida dele como estava. Só que Chico foi tirando exemplo da vida desse senhor Ivo. Saíram do hospital, aí ele disse, eu vou procurar o AA, porque a minha mãe e a minha esposa falam tanto, eu vou procurar o AA. E o senhor Ivo também foram para o AA. Lá no AA, aqui na Barra tem, eu conheço várias pessoas e que me contam como é o comportamento, é uma coisa maravilhosa, sem ferir a dignidade de ninguém, apenas ensinando, dando exemplo. E eles vão lá na frente dar o depoimento. E Chico Pira tinha uma vontade enorme de ir lá na frente e dar o depoimento dele. Mas ele não tinha coragem. Ele tinha vergonha. Vergonha de contar sobre ele. Porque contar do outro é fácil, né? Fazer fofoca do outro é fácil. Agora, contar os seus defeitos, reconhecer os seus defeitos, é outro lance de vida. Tá bom. Um dia, o senhor Ivo foi lá na frente, sentou no banquinho, cumprimentou e falou, eu quero dizer para vocês que eu sou alcoólatra. Eu não vou fingir aqui para vocês. Eu sou alcoólatra. Mas de agora em diante, do momento que eu entrei aqui e o que eu aprendi aqui, a minha vida vai mudar. Porque a minha família, os meus pais, não merecem o que eu estou fazendo. E Chico Pira foi vendo naquela palavra do senhor Ivo um exemplo vivo, um exemplo real, de vida real. Até que um dia ele criou coragem. Num dia de depoimento do senhor Ivo, a história que eu disse há pouco, que o alcoólatra vai para o sofá, não quer dormir com a esposa. O senhor Ivo, no depoimento dele, disse assim, um dia eu cheguei para minha esposa e falei para ela, olha, eu sou alcoólatra,
Olha que interessante, meus amigos. Porque a alcoólatra é uma doença. É uma doença incurável. Ela só melhora se o paciente quiser. Então ele disse a ela: eu sou alcoólatra, mas não sou mais um bêbado. E eu quero propor para você, vamos começar a nossa vida novamente, como quando nós casamos? Vamos viver aquela vida linda que nós vivíamos na nossa lua de mel? Passeando, indo ao cinema, indo a festas, às casas de amigos. Você concorda, você aceita, me aceita dessa forma? Ela disse sim, porque eu te amo. Apesar de tudo que você fez, eu te amo. E eu pergunto aqui, muitas pessoas têm coragem de dizer eu te amo? Tem vergonha. Prefere falar que quero bem. Mas a palavrinha mágica, eu te amo, ela é remédio para a nossa alma. E ela respondeu para ele: eu quero, porque eu te amo. Eu quero viver uma nova lua de mel. E começaram a viver, a compartilhar o leito e tiveram mais 2 filhinhos. E seu Ivo disse aos seus filhos: jamais aqui em casa entrará uma bebida. Porque fazem as festas para a criança, mas as festas são para os adultos. Porque levam bebida na festa das criancinhas. Começa ali o exemplo para os filhinhos, porque não é só o homem que bebe, existem as mulheres alcoólatras também. Então o exemplo começa no lar, que é o nosso santuário, aonde nós devemos preservar o nosso lar de tudo que é errado. E Chico Pira se viu no exemplo do senhor Ivo e chegou para a esposa dele e fez a mesma proposta. Aí ela disse: concordo, porque eu te amo. Sempre te amei, apesar dos seus erros, dos seus vícios, eu sempre te respeitei como pai dos meus filhos. Porque se eu não tivesse você, eu não teria esses filhos maravilhosos que eu tenho. E voltaram a viver uma vida de amor e de paz. Então, meus amigos, ontem o nosso palestrante lá no Cristão, foram 2 horas de palestra, e ele mostrou com gráficos no telão o nosso físico, os nossos órgãos. Tossi. Só um pouquinho. Ele mostrou nos gráficos no telão o que é o nosso físico, a parte interior do nosso organismo. E ele foi mostrando o cigarro, a droga, o álcool, o que vai fazendo nestes nossos órgãos. Vai dilacerando os nossos órgãos. E nós fala, hoje eu estou, não sei o que eu tenho hoje, parece que eu estou com ânsia de vômito. É já esse fígado que está contaminado, já é esse estômago que está contaminado. Aí parece que começa a me faltar o ar, já é o coração que está se preparando para o infarto. Veja, meus amigos, não era a minha palestra hoje. Era da Vera, a Vera pediu para a Marinês, e eu cheguei aqui e falei para o Roberto, eu estou muito feliz hoje, estou muito inspirada hoje, eu gostaria de fazer palestra. Pelo que eu ouvi ontem na palestra, pelo livro que eu terminei de ler ontem. E a Marinês, carinhosa, amiga, filhinha minha, falou, pode falar. E eu estou aqui. Feliz.
E essa felicidade eu quero dizer para vocês como começou. Meus pais, mamãe e papai, éramos em 4 irmãos, eu a mais velha, pobres, muito pobres, comíamos arroz uma vez por dia, porque não tinha para comer 2. Então, no almoço, a mamãe fazia qualquer outra comida para deixar o arroz, que era mais leve, para o jantar. Mas, na nossa casa, nunca entrou bebida. Nunca entrou. Então, hoje eu acordei e eu agradeci meus pais, porque eu tenho 2 irmãos, e a minha irmã e eu. Não tem nenhum alcoólatra, não tem nenhum viciado. E estamos aqui. Meus sogros tiveram 12 filhos, criaram 8 filhos. Nunca entrou bebida na casa de meus sogros. Porque eram pobres? Não. A pobreza não justifica. Porque nós vemos muitos mendigos que pedem uma moedinha para nós para ir lá beber um trago. Aí eles falam, é só um traguinho. Dá uma moedinha. Nós estamos colaborando com ele? Estamos fazendo caridade? Caridade será isso? Ou conversar com esse mendigo? Uma palavra amiga para ele? E dizer como o apóstolo falou, eu não tenho moeda para te dar, mas eu tenho mais para te oferecer. A paz, o amor no teu coração. E estender a mão sobre esse infeliz. Essa é a verdadeira caridade. Ter medo do mendigo? Não. Porque nós chegamos até ele com amor. Não te dou uma moeda, mas te dou a paz. Te desejo a paz. Te desejo o caminho para encontrar Jesus. Era isso que eu queria lhes falar hoje, meus amigos. Nos falar. A mim também. Porque o palestrante é o primeiro aluno. É o primeiro aluno. Tudo que nunca fizemos nada disso. Mas tudo que ouvimos ontem é mais um alerta. Apesar dos 87 anos, é mais um alerta. Porque pode se tornar viciado em qualquer idade. Então, o que eu desejo, meus amigos, se eu toquei no coração de alguém, nunca ofereçam bebida aos seus filhinhos. Uma vez, nós fomos, eu e meu marido, num casamento aqui na antiga BB, de evangélicos. Que coisa linda, amigos. Não tinha bebida alcoólica nenhuma. Já fomos em vários. Mas este era muita gente. Será que ali, naqueles convidados, ninguém gostaria de um traguinho? De uma batidinha? Outra coisa que me chama a atenção. Por que é que no casamento, quando acaba o casamento, na hora da festa, enche os copos de champanhe e o casal troca os copos? Por que, meus amigos? Vamos encher esses copos de água cristalina, de água fluidificada, e trocar esses copos? Vejam. São pequenas coisas que se tornam grandes coisas na nossa vida. Um carinho, um abraço, um domingo feliz, sem bebida. Vamos beber água, que é fonte da vida. E vamos orar. Um pouquinho. Vamos orar. Vamos mentalizar neste momento
o momento que Jesus deixou o Pai Nosso para os seus apóstolos. Jesus, aqui, com os braços abertos e estendidos e orando. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e que assim seja. Amigos queridos que nos rodeiam, desencarnados que aqui estão, que foram na terra alcoólatras, drogados, fumantes, que essa nossa lição, que não é minha lição, meus amigos, é lição que eu aprendi, possam entrar em seus espíritos e esses amados que estão aqui, levá-los para as colônias espirituais, para tratamento espiritual. Despedem-nos em paz, amigos. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, amigos. Um bom almoço, se possível, sem bebida. Outra coisa que eu quero acrescentar. O fumante. Eu falei mais do alcoólatra. O fumante. Uma senhora aqui da Barra Bonita, amiga nossa, uma vez foi ao médico e ela estava com um problema no peito, ruim, falta de ar. O médico falou para ela, a senhora fuma? Ela falou, não. Mas os efeitos que a senhora tem no seu corpo é do cigarro. Ela falou, é meu marido que fuma. E eu sento ao lado dele. Então, meus amigos, tudo é prejudicial. Já pensou filhinhos recém-nascidos e o papai lá em volta do berço fumando? E aquele filhinho aspirando tudo aquilo? Isso é amor, meus amigos. O amor é respeito. O amor e o respeito andam de mãos dadas. Quem ama, respeita. E quem respeita, ama. Obrigada pelo carinho. Um beijo no coração de cada um.